Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Professor Geral de novo na área. Vamos fazer hoje mais um videozinho para explicar um pouquinho da matéria de matemática. Hoje vamos falar de números negativos na potenciação. Potenciação de números negativos, positivos também. Então eu vou dar uma explicadinha na aula, fazer um videozinho bem rapidinho, porque essa matéria é bem facinha. Só uma regrinha ali que vocês têm que se ligar, mas vocês vão ver que é bem fácil de entender, ok? Qualquer dúvida, podem me chamar que eu respondo a todos, tá? Beleza? Vamos à aula então. Então agora a gente vai ver a potenciação de números negativos. Eu vou explicar através de exemplos, né? Como sempre, para ficar mais fácil o entendimento. A potenciação, vocês devem lembrar, a gente pode ter, por exemplo, isso aqui. O que está escrito aqui? 4 elevado ao cubo, ou a terceira potência. Quando o expoente é 2, é ao quadrado. Quando é 3, é ao cubo, né? Então, isso é base e isso é expoente. O expoente é o que manda na base. Quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Um exemplo de potência. Aqui ainda com números positivos. Quando surgem os números negativos, a ideia é a mesma. Então, por exemplo, se eu tenho o menos 2. O menos 2, vamos elevar ele primeiro a zero. Lembrem-se, todo número elevado a zero, não importa se é positivo ou negativo, dá 1. Menos 2, de novo, elevado no expoente 1. Sempre que o expoente for 1, vai se repetir a base. Então, nesse caso, como a base é negativa, menos 2, isso vai dar menos 2. Agora, se eu tiver menos 2 elevado no expoente 2, ou seja, menos 2 elevado ao quadrado, que eu vou fazer o cálculo. Ó, menos 2 vezes menos 2. Vou colocar um parentezinho aqui para não misturar os sinais. Então, pela regra de sinais, menos 2 vezes menos 2, eu tenho sinais iguais da multiplicação, vai dar mais 4. Outro exemplo, menos 2, agora elevado ao cubo. Então, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes aqui, porque eu tenho aqui um expoente 3. Então, eu vou repetir o menos 2 3 vezes. Então, fazendo o cálculo, eu vou ter aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu vou ter um valor aqui, 8, né? E o sinal? Aqui eu tenho 3 sinais negativos, eu vou ter um número negativo, né? Esses dois aqui dá positivo, aí vai ficar um positivo com um negativo, na multiplicação vai dar menos 8. Ok? Então, até agora, fiz aqui 4 potenciazinhas. Seguimos os exemplos. Vamos fazer agora menos 2, vou fazer com menos 2, tá? De novo. Menos 2 elevado na quarta. Então, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes. Vou botar parênteses aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o sinal? Eu tenho 4 sinais de menos. Então, eu vou ter um sinal positivo aqui. Porque 4 é par. E pela quantidade de sinais de menos, lembram? Quando eu tenho uma quantidade de sinais de menos ímpar, vai dar negativo. Uma quantidade de sinais de menos par, vai dar positivo. Então, por aqui a gente já pode entender o próximo cálculo. Se eu fizer menos 2 elevado na quinta potência, o menos 2 vai aparecer 5 vezes aqui. E eu vou ter 5 números negativos na multiplicação. E 5 números negativos na multiplicação vai dar um resultado negativo. Então, eu teria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vai dar um número negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2,
32. Então aqui a gente pode concluir na potenciação que quando eu tenho um número negativo elevado em um certo expoente, o sinal do resultado vai depender desse expoente. Se o expoente for um número par, vai dar um número positivo. Se o expoente for um número ímpar, vai dar um número negativo. Mesma coisa aqui nesses outros exemplos anteriores. Ó. Um número ímpar deu menos. Par deu mais. Ímpar deu menos. E assim por diante. Então, essa é a regra. Essa é a regra. Isso vale para números negativos. Quando a base for um número negativo, tá? Então, se eu tiver um expoente par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Simples assim. Dado aqui com o seguinte, tá? A regra já foi colocada, mas é muito importante a situação aqui. Ó. Imaginem o seguinte, menos 3 elevado ao quadrado e menos 3 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho duas coisas diferentes. Cuidado com isso. Qual é a diferença? Aqui tem parênteses, aqui não tem parênteses. Então, ó, o sinal de diferente. Porque quando tem um parênteses, a base é o menos 3. Quem está sendo elevado ao quadrado é o menos 3. Então, a gente vai usar aqui a regra do expoente. Expoente par vai dar um número positivo. 3 ao quadrado é 9. Cuidado aqui, porque aqui como não tem o parênteses, a gente pensa da seguinte forma, ó. Quem está sendo elevado ao quadrado é o 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Ah, e esse menos indica que tem que subtrair tudo que deu aqui. Então, eu tenho menos 9. Quando não tem parêntese, a gente não usa a regra do expoente. Se tiver um número negativo aqui, sem um parêntese, a gente simplesmente coloca o menos e faz o cálculo. Ok? Beleza? É isso aí então. Estudem, cuidem-se. Abraço!